Deus, vamos orar ao Senhor nosso Deus e começar então a nossa aula de hoje. Pai querido, louvamos o teu nome, agradecemos pela tua bondade e misericórdia. O Espírito Santo vem em nosso meio, vem sobre nós, nos dá a tua ajuda, somos necessitados, carentes de ti. Esta aula, estamos colocando ela nas tuas mãos. Esta turma da quarta-feira, por razões excepcionais, está um pouco reduzida, ou bastante, mas tu sabes de todas as coisas e queremos te louvar, te agradecer, te magnificar por todo o teu cuidado sobre as nossas vidas. Abençoe a irmã Isabel, Kleber, irmã Angélica, que a luz do teu Espírito seja sobre cada um de nós, sobre mim, na ministração desta preciosa matéria que nos ajuda e tem nos ajudado a entender mais, a interpretarmos corretamente a tua palavra. Muito obrigado, oramos agradecidos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos na nossa segunda aula de Geografia Bíblica, curso básico em Teologia, turma das quartas-feiras. Vamos lá, se você está anotando, aonde exatamente, em que página da apostila nós paramos? Eu sei que todos estão ligadinhos. Ó, olha lá o Kleber, olha o dedinho do Kleber, ó. A mão esperta do Página Kleber, ó. 5. Se fosse cabo eleitoral, eu dizia, vote no número 4, Kleber da Silva. Ó, 4. página de número 4, a conquista de Canaã. Vamos fazer, então, uma rápida retrospectiva. Eu creio que falei, se não me engano, né, que eu estou revendo todos os vídeos. Na aula passada, nós deixamos bem enfatizados que a Terra Prometida, ou esse mapa que você está vendo aí, no tempo do Antigo Testamento também tinha por nome de Canaã. No Novo Testamento já muda. Esse mesmo mapa a gente vai ver um pouquinho mais à frente com o nome de Palestina. Mas no Antigo Testamento, certo? Em todos os acontecimentos que envolvem de Gênesis a Malaquias, este mapa nos mostra, né, a realidade da terra prometida ou da terra de Canaã. Então, recapitulando, a terra prometida, a terra que emana leite e mel, é Canaã, mas os israelitas defrontam-se com uma dificuldade. Canaã está habitada, é necessário conquistar o espaço. E Josué, incumbido dessa missão, primeiro como espia do local, depois como chefe da tropa de invasão. Esses relatos estão pormenorizados em detalhes no livro de Josué, né? Nós já identificamos algumas cidades e localidades deste mapa, então este mapa você vai ver ele várias e várias vezes ainda no transcurso das 5 aulas que temos, perdão, 4 aulas, né, que temos pela frente. Essa aula de Geografia Bíblica está projetada a durar 6 aulas, né? Então nós vamos ainda ver este mapa ainda por várias aulas, né? A nossa aula de Geografia termina no dia 21 de fevereiro, né, com a nossa provinha. Daí nós vamos ver como é que fazemos com a irmã a Angélica, né? Porque alguns de vocês já fecham, né? Vamos passar para o médio, já outros continuam, né? Mas vamos ir passo a passo, né? Já tratamos o caso das nossas 3 irmãs, irmã Daniele, irmã Fernanda e pastora Darlete. Estamos aí correndo atrás para trazer alunos também para quarta-feira. Na quinta eu já estou com 10 novos alunos, vão entrar agora dia 22 de fevereiro, mas estou com dificuldade para trazer para quarta, né? Parece que o povo está com dificuldade. Eu entendo que às vezes quarta-feira para algumas igrejas tem compromissos, tem os seus cultos da semana, e aí fica difícil demais. Mas amém, a gente vai conseguir. Se Deus quiser, com a graça de Deus, temos mais alunos na turma da quarta-feira para a irmã Angélica não ficar sozinha. Não, o objetivo é não deixar nem a irmã Angélica, nem a irmã Isabel, porque aí fica um negócio estranho, já que também a irmã Isabel está fechando a parte dela. Na página 5, nós vamos entrar na parte do Império Davídico. É praticamente o mesmo mapa, só que num posicionamento um pouquinho mais ampliado. Canaã, agora chamada Israel, pois o povo de Deus descende de Israel. O nome dado por Deus a Jacó está habitado por 12 tribos, os descendentes de Israel. Durante cerca de 300 anos, o povo de Deus tem como regente juízes e reis, bons e maus.
Neste período, eles crescem espiritualmente e economicamente, chegando ao máximo de sua civilização com Davi e Salomão, seu filho. Estes acontecimentos estão relatados nos livros de Juízes, 1º e 2º Samuel, e 1º e 2º de Reis, e 1º e 2º de Crônicas, e em partes dos Salmos e Provérbios. Eu peço a atenção de vocês. Vocês estão vendo esse mapa e ele está um Uhum. pouco recortado. Por que ele está recortado? Porque o objetivo é nós localizarmos as fronteiras do Império Davídico. Vamos então localizar. Lá, olhando para o mapa, você vai ver na parte de cima a Fenícia. Então, onde você vê a Fenícia é um outro país, é um outro reino inseparado. Do outro lado da Fenícia, estão vendo no mapa? Tem Arã, que é a Síria. Sim. Na parte de baixo do mapa, você vai ver a Filistia, e lá no extremo, bem lá no sul do mapa, você vai ver Amalequitas, que na verdade era a região extremo do sul de Israel, aonde os amalequitas se situavam. Subindo do lado direito, de baixo para cima do mapa, aí você vai ver Edom e Moab. Estão vendo? Edom e Moab. Fora dessas fronteiras, dentro desse espaço grande, este é o Império de Davi. Então, tudo que não entra Fenícia, Filistia e Arã, Síria, Edom, Moabe, Amalequita e Amon é o reino de Israel. Então, o reino de Israel, particularmente, ele domina essa área aqui, ó. O reino de Israel, ele tem praticamente quase toda esta área, mas temos que levar em consideração estas bordas, né, que são pequenas faixas de terra dentro do próprio reino de Israel, ocupada por essas tribos estrangeiras. Aqui temos um mapa de aproximadamente o ano 1000 antes de Cristo, né, que o Império Davídico chegou a ter este formato. Virando a página, é a página 6. Ali vamos entrar no reino dividido. Por que reino dividido? Porque, segundo a história de Israel, Israel passou por duas fases no seu reino, né? O reino unido e o reino dividido. Lembrando que o Reino Unido tivemos alguns reis, fulano, 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 fulano. Não foram muitos. Depois que o reino ele é dividido em duas partes. A parte norte com 10 tribos, capital Samaria. Esta parte norte que levou atrás de si 10 tribos, segundo a Bíblia, toma o nome de Reino de Israel e a capital se torna Samaria. A parte sul se torna o segundo reino, reino que ganha o nome de Judá e reúne somente duas tribos, cuja capital foi a cidade de Jerusalém. Procure não se esquecer disso. Eu sei que vários de vocês, né, se não todos, já leram isso na Bíblia, não é? Reino do Norte, Reino do Sul, certo? E esses dois reinos também sofreram cativeiros em épocas separadas. Primeiro, os israelitas foram invadidos pelos assírios em 722 a.C., nós vamos falar isso hoje, e depois os babilônios entraram em Judá, invadindo Jerusalém em 3 etapas. E aí realizaram, por fim, no ano de 586 a.C., o assalto ou a invasão à cidade de Jerusalém, destruindo-a, queimando-a e também destruindo e queimando o templo. Então vamos por partes para entender a questão do reino dividido. Vamos então à apostila. Mas Salomão, o maior sábio de todos os tempos, não foi sempre assim. Antes de morrer, desviou-se
os caminhos do Senhor. Não treinou ou discipulou alguém para assumir o seu lugar. O resultado foi a briga pelo poder. O reino florescente judeu foi dividido em dois. Judá com as tribos de Judá e Benjamim, foram apenas duas tribos, não é? Comandadas por Roboão, filho de Salomão, e Israel com as outras 10 tribos, comandadas por Jeroboão. Houve enfraquecimento da civilização com esta divisão, e aí vieram povos conquistadores. Esses acontecimentos estão relatados nos livros de 1º e 2º de Reis e 1º e 2º de Crônicas. Aí nós estamos vendo, né, o reino dividido, né? Aí você vê de novo a Fenícia, não é verdade? Arã, Síria. Você já vê Amon, Moabe, Edom, Filistia, e está bem destacado, né, a diferença do território de Israel agora quebrado, né, dividido, e aí você vê o território de Judá. E lembrando que dentro de Judá, Judá convivia com Edom, lá no extremo sul. E Israel, na parte bem sul de Israel, Israel convivia com uma dor de cabeça chamada Moabe. Fora os filisteus, né, que estavam ali às margens do mar Mediterrâneo, trazendo uma boa dor de cabeça, tanto para Israel como para Judá. Eu pergunto, alguém de vocês se lembram quais foram os reis do Israel unido, não do Israel dividido, porque do Israel dividido foram em torno de 18, 19 reis para cada um dos reinos, né? 18, se não me engano, para Israel e 19 para Judá. Mas quais e quantos foram os reis do Israel unido? Consegue se lembrar? 4. 4. Parabéns, 4. irmã Isabel. Irmã Isabel está na sintonia da 77.7 FM, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Não errou. A maioria diz 3, né? Tem aquela musiquinha, Davi, Saul, Davi e Salomão, mas não são, nunca foram 3. Não sei quem tirou essa ideia que foram 3 reis, foram 4, na seguinte ordem: Saul, Isbosete, Davi e Salomão. A maioria pula Isbosete, porque ele governou 2 anos. E qualquer dúvida que você tenha, vai lá no segundo livro de Samuel, capítulo 2, do verso 8 ao 10. Repito, segundo livro de Samuel, capítulo 2, do verso 8 ao verso 10. E ali diz com todas as letras, né, que Isbosete foi o segundo rei de Israel e que reinou por 2 anos. Pelo fato que ele reinou pouco tempo, é um pouco normal que a maioria dos estudiosos pulam, né, esta parte, mas está na Bíblia, né? Então, o que está na Bíblia não pode ser pulado ou ignorado. Depois de Esbocete, aí sim, vem Davi, certo? E aí vem, consequentemente, a Salomão. Mas Salomão entra em um caminho perigoso, né? Salomão, homem tão sábio, sábio, não existiu outro na face da terra. Dá uma mancada das grandes. Que mancada? Se envolve com 700 mulheres e 300 concubinas. Não havia razão para isso. Olha a sabedoria que Deus lhe havia concedido. A questão é que o homem, por mais sábio que seja, se ele não vigiar, ele sai da graça de Deus, ele desliza, na verdade, da graça de Deus. E Salomão é um grande exemplo, né? Isso aconteceu na Escritura Sagrada ou na história bíblica como um exemplo para nós. Deus quis isso? Não, Deus não quis. Foi uma escolha que Salomão lançou mão, porque ele poderia continuar confiando no Senhor em base à grande sabedoria que ele havia recebido, mas ele escolheu. Paciência. E nós temos que tomar um exemplo sério, né? Que Deus nos dá muito, mas temos que escolher continuarmos fiéis a Ele ou nos inclinarmos aos nossos desejos pessoais. Alguém me perguntou: o que levou a Salomão
a se afastar da graça de Deus, a deixar de confiar na provisão de Deus. Se você ler com atenção, Salomão estava muito rico, muito poderoso, crescendo muito. Então, o que ele acontece? Ele olha para as aparências. Diz lá no texto, no livro de 1ª e 2ª de Crônicas, que Samuel começou a temer aos inimigos dele ao redor das fronteiras do seu reino. Então ele começou a pensar: se eu faço aliança com as mulheres de todos estes reinos, eu vou ter segurança, eu vou ter proteção. Em caso de guerra, eu não vou ser invadido e nem ameaçado. Foi um pensamento humano e lógico, claro. Mas Salomão não era qualquer pessoa, estão me entendendo, irmãos? Ele era um servo de Deus, dotado de uma sabedoria extraordinária. E o camarada deu lugar, literalmente, à carne, às suas ambições de fama, de crescimento e até mesmo de luxúria. Seria mais prático ele confiasse no Senhor Deus, baseado no quê? Na tremenda sabedoria que ele havia recebido, e eu tenho certeza que Deus não iria deixar ele na mão. Mas ele fez a escolha dele. Tanto que ele foi se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo com as 700 mulheres, se não bastasse, mais 300. O que é isso, meu Deus? Para que tanta mulher na vida? Uma já é o suficiente, graças a Deus. É uma bênção tremenda na vida de um homem, guloso, com todo respeito, por favor. Não entra na minha cabeça como é que um camarada tão inteligente, tão sábio, se amarra com 1000 mulheres. E pior, todas elas idólatras. Isso que foi o pior de tudo. E diz a Escritura que ele começou a queimar incenso, a sacrificar aos deuses e apresentar sacrifícios àqueles deuses. E diz a Escritura que ele fez mal. Ele fez o que era perverso aos olhos do Senhor. E isso, infelizmente, trouxe uma consequência. E a consequência foi o racha do reino. Muito bem. Nós estamos vendo aí uma lista de 22 cidades. Estão vendo aí? 22 cidades, e todas elas estão devidamente numeradas dentro deste mapa. Eu vou citar aqui alguns nomes desta lista, e aí você vai me trazer à memória o fato bíblico que você tem na memória, né? Por exemplo, Sarepta. Vem à memória a você qual o acontecimento bíblico? A viúva Sarepta. de Sarepta. A viúva de Sarepta, parabéns, irmã Isabel. Irmã Isabel afiou hoje o facão dela, ela deve ter ido, né, lá no Home Depot, no Lowe's, mas não estou dizendo que a irmã nunca esteja afiada, mas hoje ela decidiu: não, hoje eu vou entrar naquela aula com o facão saindo faísca, cortando com tudo. Não vou dar nem chance para a Angélica e para o Kleber. E eu decidi, irmã Isabel decidiu não dar chance para vocês, não. A menos que o Kleber esteja aí com outro facão mais afiado, ou a irmã Angélica, que eu não duvido que a irmã Angélica está com o facão dela aí junto da mesa, escondidinho, na hora certa, ela faz igual o Zorro, tira e com força e começa a cortar. A Isso. viúva de Sarepta, parabéns. O número 8, a cidade de Tisbe. Tisbe. Lembra um fato? Lembra Elias. alguém? Elias, o Tisbita, ó. Eu Tisbita. falei? Parece que eu tô vendo por visão, né? Os facões de vocês em algum lugar aí, né? Eu sabia que a irmã Angélica ia sacar o facão dela. Elias, o Tisbita. Agora, isso aqui é fácil. Isso aqui o Kleber vai chutar assim, ó. Vai pegar as irmãs. Número 11, Betel. E tem muitos fatos bíblicos ligados com Betel. Onde Qual é já o que mais... aconteceu o primeiro sacrifício ali? Não. Tem um fato que marca muito a cidade de Betel. Jacó lutou com os anjos, mas quer dizer, teve um Não, tá? sonho, né? Teve um sonho, né? Isso, Que os anjos subiam e Ele disse desciam que era a nas casa de escadas. Deus. isto. Ali Isso. começa a história de Betel, na verdade, né? E aquela Engraçado, né, cidade, pastor? Ele falar que aquela, ele era a casa de Deus? porque aquela cidade se chamava, se a senhora ler no texto, se chamava anteriormente Luz, L-U-Z. Uhum. Aí, a partir deste encontro que Jacó tem com Deus, o nome da cidade muda de Luz para Betel, casa de Deus. É interessante isso, né? A gente tem que
na leitura do texto, analisar o fato que em si traz. Essa aqui, o Kleber vai agora, o Kleber vai dar um tiro. Número 13, Jericó. Meu Deus, por Meu favor. Deus. Fala, Kleber, fala contigo a palavra. Não, pastor, vou deixar as irmãs responder aí. Não, 13, essa aí Tá mole, igual, Kleber. é igual É mole. marshmallow, é molinho, Kleber. Jericó, que fato te leva à memória? Ó, pastor, Jericó me lembra a muralhas. As muralhas, exato, as quedas da muralha de Jericó. Não tem Cego como de errar. Jericó também, pastor. Como? O O cego de cego, exato, Jericó. Bartimeu. 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 Então, muitas destas cidades trazem à nossa memória vários fatos bíblicos, né? Eu entendo que nem todos conseguem se lembrar, né, dos fatos bíblicos em ordem, em detalhe, mas é importante que a gente procure ter em mente, né, no que tange cidade, está ligado com qual fato, com qual acontecimento. O 14, aí já está um pouquinho mais apertado. Gilgal, tem muitos fatos na Bíblia que envolvem a cidade de Gilgal. Mencione um, pelo menos um. É Tem a vários, primeira tem mais. cidade que, depois que Josué atravessou o Jordão, eles ficaram lá, não é? Perfeito, Gilgal, a primeira cidade. Também foi uma das 4 cidades círculo, né, que Elias e Eliseu juntos caminharam antes do seu arrebatamento para os céus, né? Gilgal foi uma delas. Muito bom, irmã Angélica está aí cortando com o facão dela, ela é mais discreta, né? Ela vai devagar porque ela quer manter o fio, né, bem amolado para na hora certa para pegar os pontinhos ela vai cortar, mas pode ficar tranquilo. Na hora certa ela vai cortar com bastante força. Hebron, número 16. Hebron também tem muitos fatos, mais de 5 fatos, só no Antigo Testamento ligados com a cidade de Hebron. Pode mencionar um deles? Tem mais de 5, 6 fatos. Eu lembro agora Hebron. Hebron, mas eu não lembro o que ele fez em Hebron, não. Eu li até outro dia. Alguém se lembra de algum fato ligado à cidade de Hebron? Quando Moisés mandou os espias. Mais ou menos aí. A senhora pode esticar um pouco. Mais ou menos. É por aí, é por esse caminho. É por esse caminho. Tem ligação com um dos espias. Não necessariamente quando Moisés, mas tem ligação com um dos espias. Consegue Josué lembrar? ou Caleb? Caleb, Caleb. exato. Lembre-se que essa ligação ocorreu 45 anos depois. Porque Caleb já tinha 85 anos de idade e reivindicou a herança da cidade de Hebrom para sua família, porque Moisés havia feito essa promessa. Não, Hebrom vai ser tua um dia, ok. Mas aí passaram-se 45 anos, e aí vem Caleb e cobra, né, de Josué. Vem cá, Moisés me prometeu há 45 anos, eu estou firme e forte. Aí nas entrelinhas, quando você lê o capítulo 20 de Josué, você vai descobrir o detalhe. Não, eu não te dei Hebrom por um detalhe fácil. Lá tem 3 gigantes. Se você derrubar os 3 gigantes, a cidade é tua. Sério, só isso. E ele tinha 85 anos de idade. E diz o texto que esses 3 gigantes não eram apenas gigantes, eles tinham uma particularidade. Eles pertenciam à raça dos anaqueus ou anaceus. A palavra anaxeu, anaqueu, quer dizer pescoço comprido. Foi encontrada em 2009 no norte da Jordânia, várias ossadas de gigantes que habitaram aquela época, justamente no tempo de Josué. Eram ossadas de homens de 3,20 metros até 3,35 metros. Tenta imaginar um homem de 3,20 metros, 3,35 metros. É uma coisa doida, né? A gente não consegue imaginar. É Quando você vê grande. alguém de 2 metros, você já se assusta, né? Que são geralmente os jogadores de basquete. 2 metros. O homem mais alto que eu já conheci na minha vida, 2,24 metros. Um brasileiro, acredite ou não, um baiano, 2,24 metros.
já é falecido, né? Um pescador muito importante ali da cidade de Ilhéus, sul da Bahia. Isso fim dos anos 70, 2 metros e 24. Ele faleceu aos 40 e poucos anos com um problema de medula óssea, exatamente pelo crescimento dele exagerado. Mas os anaceus, ou essas alçadas que foram encontradas ali no norte da Jordânia, o que mais nos chamou a atenção era a alçada do pescoço, variando entre 50 a 60 centímetros de comprimento, que era muito característico dos anaceus. Eles tinham um porte comprido e ainda somado com o pescoço super comprido. Mais 30 fácil de centímetros. matar. Concordo com a senhora, né? Uma pedrada já deu. Olha, gostei dessa observação super inteligente da irmã Angélica. Mas o caboclo, na hora de matar, já ficava intimidado só de olhar o tamanho. Pô, vou acertar um cara de 3 metros. Ele nem olhava tanto, olhava assim, o pescoço, né? Porque o nome Anaceu quer dizer pescoço comprido. Então, daqueles 3 metros e 20 que o camarada tinha, ele tinha 50, 60 centímetros de pescoço. Já pensou eu e você com 60 centímetros de pescoço? Meu Deus! Na hora de engolir a água, olha, a água faz um trajeto longo, né? 3 dias pra chegar na Bahia. Não, às vezes faz um trajeto lá, é um negócio engraçado, né? Mas Deus tem senso de humor, não é verdade? Em ter permitido ou criado estes seres com essa mutação genética, não deixa de ser um negócio engraçado, né? Imagine hoje a gente se encontrar com uma pessoa de 3 metros e 20 na rua, vendo que ela tem 50, 60 centímetros de pescoço. Ela vai ser objeto de zombaria. Mas naquela época, e na cidade de Hebrom, era a localidade deles. E diz a escritura que Caleb derrubou os 3 gigantes que estavam em Hebrom. Olha, com 85 anos de idade, né? Era jovem, não era como eu e como o Clebão, né? Vamos chegar lá e derrubar o gigante com 85 anos, né? Eu, chegando aos 65, não consigo nem aguentar um rabo pelo gato, um gato pelo rabo, mas estou indo, né? Fazendo os meus exercícios para não perder o vigor. Vamos pegar mais uma cidade. Damasco, a última, 22. Ih, essa é fácil. Essa é fácil. Damasco lembra de fruta, pastor. Damasco. Eu gosto muito, por sinal. Gosto muito. A mente da nossa irmã Angélica é produtiva e fértil, ó. Tá fervendo. Mas isso é normal dos jovens, né? Os jovens que Apesar que eu nunca achei aqui nos Estados Unidos. tem muito aqui na Flórida. Demais! Demais! Tem um supermercado aqui chamado Publix. Quando a senhora vier aqui, me avisa que a senhora vai, no tempo que fica aqui na Flórida, eu vou comprar um sacolão de damasco para a senhora ficar triste. Para a Aí senhora e para o sim, seu eu não esposo. sabia, né? Tem demais, tem demais. E até barato, barato. Quando a senhora chegar aqui, eu pastor, tô na área. Aí eu corro atrás lá no Publix, compro um sacolão grande para a senhora, Sabe uma coisa que para eu tenho levar para muito vontade de Massachusetts, só comer, se a senhora for de carro e tiver um cooler, né? Aí valeria a pena que eu manter. nunca achei aqui, é jabuticaba. Nossa, eu sou apaixonada de Tem jabuticaba. bastante também aqui. Sério, Supermercado americano. Aqui tem muita fruta tropical. Esse é o lado bom da Flórida. Você encontra fruta tropical à vontade, mas à vontade. Jabuticaba, aqui tem jaca, cajamanga. nossa, Acredita? eu amo cajamanga também. Cajamanga tem de apodrecer. E um valor barato. Só avisa, quando a senhora passar aqui por Orlando, toma um cafezinho aqui em casa, de quebra a senhora vai levar Eu salgadinho da minha cacei esposa. quando eu fui ano passado, não achei de jeito, não achei nada. É porque tem uns locais específicos, entende? Que só quem mora aqui conhece. Só conhece. A senhora avisa. Se a senhora for passar aqui um dia para nos visitar, avisa e a gente prepara aí um bom Vamos ver se pacote para a senhora, se Deus quiser. comer para ficar triste. Se seu esposo gosta, então a gente compra 2 sacolão para a senhora. Aí vocês vão ficar tristes de comer essas frutas. Damasco, esquecendo o Damasco, que eu sei que despertou o apetite da senhora, e eu gosto muito. Mas que evento bíblico, que acontecimento bíblico está relacionado com Damasco? Tem uns 4, pelo Paulo, menos. Paulo, Paulo no caminho de excelente. Damasco. No caminho de De Damasco, Damasco. exato. Foi ali que Jesus, né? O Senhor Jesus teve encontro com ele. Damasco também foi a procedência
daquele servo, lembram lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, o servo de Abraão, Eliezer, que se responsabilizou correr atrás de uma esposa para Isaac, né? Eliezer de Damasco. Então é interessante que a gente procure ter em mente esses fatos bíblicos ligados com estas cidades. Eu estava falando sobre a divisão do reino, não é verdade? Que a nação de Israel foi quebrada em duas, entre Israel e Judá, Israel ao norte e Judá ao sul, e que vieram inimigos, né, que foram ao seu tempo responsáveis pela ruptura, pela quebra dos dois reinos. Vamos falar então do Império Assírio agora, perdão, na página 7. O Império Assírio, segundo a história, existiu entre 824 e 612 a.C. Está aqui na apostila escrita: a Síria, região vizinha a Israel, por volta do ano 1100 a.C., experimenta um crescimento significativo com seu rei Tiglat-Pileser e sucessores. Começa a expansão de seus domínios através da conquista de outros povos, e Israel e Judá estão em seus caminhos. Ou seja, o Império Assírio começou a crescer, 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 e isso na mentalidade da antiguidade era normal, não é? Se o meu império, se eu, digamos, eu sou o rei de um império, e o meu império está crescendo, 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 tanto em território como em força militar, é normal que eu vou querer o quê? Dominar mais territórios para me tornar praticamente o dominador principal da região. E não foi diferente com os assírios. Estavam nessa época fortes, poderosos, tinham um contingente militar muito bem preparado e treinado, e quem estava no meio do caminho, olhando na frente deles, Judá e Israel. Mas como Judá estava mais ao extremo sul e Israel mais ao norte, já tocando praticamente as fronteiras da Síria, então eles preferiram, né, por uma questão de estratégia militar, porque, segundo alguns historiadores, alguns reis assírios queriam invadir as duas partes, mas acharam por bem, pelo tamanho do território, né, que eles avaliaram. Qual o maior território que temos na nossa frente? O território de Israel ou o território de Judá? Claro, o de Israel, que estava bem ao norte e mais acessível. Então, eles decidiram invadir Israel. E isso aconteceu em 722 a.C., né? Samaria, capital de Israel, cai nas mãos de Salmanassar V, rei da Síria. Então, nessa época era Salmanassar V, não mais Tiglat-Pileser. O reino de Israel deixa de existir e fica sendo possessão assíria. Judá e seus reis ficam na dependência do franco domínio da Síria. Então, passado um tempo, Judá também entra no pacote, mas inicialmente é a Síria, entendeu? Então, perdão, Israel. Então, a Síria abocanha, pega primeiro a Israel. Passado um tempo, pega Judá. Então, os dois passam a ficar na dominação dos assírios. Judá e seus reis ficam na dependência da Síria, criticada pelo rei Sofonias. Quando você estuda o curtinho livro do profeta Sofonias, qual é a temática do livro do profeta Sofonias? A dominação assíria sobre o reino de Judá. Os acontecimentos descritos nos livros de Segunda de Reis, aí vai do capítulo 1 ao 24, Isaías, do capítulo 36 ao 39, e Sofonias, fala exatamente da dominação do reino assírio. Você vê, então, as fronteiras nesse mapa aí do Império Assírio, né? Esse pontilhadinho aí são as fronteiras. Então, tudo que tiver para dentro do pontilhado, não para fora, para dentro do pontilhado, é o domínio, na época, do Império Assírio. Eles tinham também a Fenícia, só que a Fenícia não se submetia de jeito nenhum. E volta e meia, a Síria entrava, invadia, tinha uma guerra ali, uma guerra acolá, mas os fenícios também, ainda que em menor número, mas militarmente eles eram muito bem preparados, né? Em um período da história, os assírios dominaram algumas cidades fenícias, mas o território da Fenícia não foi de todo dominado ou absorvido pelo Império Assírio. Cuidado para você não confundir
Império Assírio com a nação da Síria. Cuidado, cuidado, isso pode dar problema. Síria com S só, S maiúsculo. A capital da Síria sempre foi a cidade de Damasco. Se quiser anotar aí, importante. Então, a capital da Síria, com S maiúsculo, sempre foi a cidade de Damasco. E para você localizar a Síria nos nossos mapas, só voltar lá para a página 6, não é? Para o mapa do reino dividido, e você vai ver, né? Lá, Arã, era um nome antigo da Síria. Arã ou Síria. E você vai ver ali no número 22, isso na página 6, a localização da cidade de Damasco, capital da Síria. Já por outro lado, a Assíria era um império, dois S's, Assíria. E a capital da Assíria, Nínive. Que lembra a cidade de Nínive aos irmãos? Tem um fato aí que não tem como esconder ou esquecer. Jonas. Nínive. Jonas. Jonas, perfeito. Então, Nínive era a capital do Império Assírio. Hoje, Nínive é Bagdá, a capital do Iraque. Oh, Ai. exatamente. Então, hoje, Nínive é Bagdá, a capital Então ela do... foi demolida e depois montou Bagdá em cima dela. Exatamente, né? A cidade de Nínive sofreu vários ataques de outros povos, né? Como os gregos dominaram essa área no tempo de Alexandre o Grande. Vamos falar sobre o Império de Alexandre o Grande ou Alexandre Magno. Os romanos, de uma certa forma, também chegaram lá, e com o passar do tempo, isso já depois de Cristo, a cidade de Nínive ganha o nome de Bagdá. Isso no terceiro, segundo século depois de Cristo. Já a cidade de Babilônia, com o passar do tempo, ela se torna a cidade de Teherã, que hoje é a capital do Irã. Então, toda aquela região ali, né, da Mesopotâmia, região entre rios, Irã e Iraque, no passado era Babilônia e Assíria. Então, Babilônia e Assíria, elas chegaram a compartilhar quase que juntas, né, territórios muito próximos uns dos outros. Virando a página, aí você vai ver um mapinha colorido que mostra a expansão máxima do Império Assírio. Isso já cerca de 850 a 626 antes de Cristo. Se você olhar com atenção, lá na legenda, o que é a legenda? Né? Aquele retângulozinho que está abaixo aí do mapa, que explica o porquê das cores. Estão vendo? Aí tem uma explicação do porquê das cores. Cada cor está ligada a um rei da Síria que procedeu com conquistas, ampliando os seus territórios, né? A parte esverdeada lá embaixo, parece que está manchadinho de verde, né? Um verdinho meio chamuscado, é Assurbanipal, né? Então, o que você vê de verde foi trabalho de Assurbanipal, que conquistou toda esta área. Depois, a parte rosada, né? Foi Tiglat-Pileser. Depois, a parte laranja, tudo que você vê laranja neste mapa foi trabalho de Salmanassar III, não o que conquistou ao reino de Israel, que foi Salmanassar V, mas esse foi Salmanassar III. E assim por diante. A parte amarela é o Império Assírio sob o governo de Assurbanipal III, e assim vai. Porque cada fase do tempo, não, ou da história dos assírios mostra a expansão deste império que chegou às suas fronteiras quase no limite enorme. Na página seguinte, vamos ver o império que deixou uma marca muito forte, tanto no Oriente Médio como na história bíblica, não é verdade? A história bíblica foi muito marcada pelo Império Babilônico. Que vem à mente de vocês?
o Império Babilônico? Está ligada a vários personagens, na verdade, lá do Antigo Testamento. Na minha mente, vem assim, 3 personagens ao mesmo tempo. E o interessante é que os 3 foram contemporâneos. Como assim? Eles se conheceram, se falaram, conversavam, e Deus os usou como grandes profetas. Quem se lembra quem foram esses 3? Ligados ao Império Babilônico, ou pelo menos ao tempo de conquista do Império Babilônico. Um deles eu tenho certeza que... Como? Jeremias, Repita. Jeremias, Jeremias, excelente. Daniel e Isaías. Não, Isaías não participou desse contexto. É Jeremias, Ezequiel e Daniel. Ezequiel. Exatíssimo, Kleber. Oh, tô falando, Kleber tá parecendo aquelas baterias de celular, tá carregando, tá em modo de carregamento. Eu estava observando, eu estava vendo lá, Então, talvez eles até se conheciam, então. talvez não, eles 100% se conheceram. Que legal. 100%. Jeremias, Ezequiel e Daniel, os 3 se conheceram. Agora observe na cronologia. Dos 3, seria interessante anotar, né? E aí você pode conferir depois na história bíblica. Os 3, o primeiro que profetizou a queda de Judá nas mãos dos babilônios foi Jeremias. Esse é o mais veterano de todos. Depois, na ordem, Ezequiel. E depois, na ordem cronológica, Daniel. Então, o mais veterano dos 3, que era, na verdade, o mais velho em idade, era o profeta Jeremias. Depois veio Ezequiel e, por fim, veio Daniel. Então, os 3 se conheceram em um momento, praticamente no final do ministério do profeta Jeremias. Já no meio, né, quando os 3 se conheceram, era no começo do ministério de Daniel, na Babilônia. Nesse começo, Daniel ainda era jovem. E por ser jovem, ele conheceu Jeremias, que já estava nos seus últimos anos de ministério, e já teve a oportunidade de conhecer Ezequiel no início, praticamente também, do seu ministério. Quando Daniel já está servindo a Dario e a Ciro, Jeremias e Ezequiel já tinham falecido. Olha que interessante. Então, dos 3, o que sobreviveu mais tempo ainda dentro da Babilônia, definitivamente, fora o profeta Daniel. Jeremias esteve em torno de 20, 25 anos, Ezequiel em torno de 15 anos, e Daniel esteve mais de 40 anos dentro da Babilônia, entende? Então, embora o mais velho em idade, definitivamente era o profeta Jeremias na época que os 3 se encontraram, mas o ministério mais extenso coube a Daniel, 42 anos dentro da Babilônia, entende? Jeremias 25 e Ezequiel 14 anos, certo? Por isso que houve um momento que os 3 se encontraram. Super interessante, né? Você chegar os 3 juntos e dizer, nós profetizamos a queda... Mas eu cheguei a perguntar, o que Deus falou com você? Ah, Deus falou assim comigo hoje. Exatíssimo, exatamente. Não, mas eu faço ideia, né? Os 3 conversando, né? Daniel, poxa, Deus te usou muito, né? Para falar da queda de Jerusalém, né? Nem sabia que se tratava dessa queda, né? Mas está tudo coincidindo também com o que Ezequiel profetizou. Foi bem interessante. Mas eu queria ser uma formiga para estar nos pés dos 3 para ouvir a conversa, né? Eles trocando essas impressões, mas claro, os 3 estavam tristes, obviamente, né? Os 3 estavam angustiados em ver a destruição da própria nação e o arrasamento que os babilônios fizeram, né? Com a queima da cidade de Jerusalém e a destruição completa do templo. Vamos lá. Os assírios foram conquistados pelos babilônios no ano de 612 a.C., por Nabucodonosor, conquistando Nínive, a capital da Síria. Nabucodonosor II, porque a Bíblia faz menção de Nabucodonosor apenas. Mas esse nome Nabucodonosor II é o nome que a história dá para ele. Mas a Bíblia não se importa em trazer detalhes históricos, com exceção do evangelista Lucas, que é muito detalhista em tudo que ele relata e escreve. Mas nos demais livros da Bíblia, nenhum profeta trata de ser preciso historicamente, só dá uma informação básica, entende? Então a Bíblia fala de Nabucodonosor, mas nós sabemos que não existiu apenas um Nabucodonosor, existiram 4 reis Nabucodonosores.
Mas o da Bíblia, especificamente, é o segundo. Isso aí deve ser anotado para a gente não se confundir. Então, Nabucodonosor II, sucessor de Nabopolassar, sitia Jerusalém. Em 598, Nabucodonosor entra em Jerusalém e mata o rei Joaquim. Mas cuidado, na Bíblia também tem um outro rei com nome parecido, Jeoiaquim. Oh, isso dá uma confusão tremenda. Tem Joaquim e Jeoiaquim. Veja, a pronúncia é diferente e a escrita também. Aí tenta descobrir quem foi o Jeoiaquim. Tem o Joaquim e o Jeoiaquim, né? Parece que um era português e o outro era hebreu. Mas não, os dois eram hebreus. Porque geralmente o nome Joaquim é atribuído a português, né? A portugueses, ou aos portugueses. Mas nesse caso, não, né? Então, este foi o rei Joaquim. Agora, pesquisa quem foi Jeoiaquim. Aí você vai ter uma outra interessante surpresa. Muito bem. Depois que Nabucodonosor mata Joaquim, deixa ele alguém de confiança no trono judeu. Em 587 a.C., Nabucodonosor cerca Jerusalém durante um ano. E em julho de 586, Jerusalém é invadida, inclusive o templo. Em agosto do mesmo ano, Jerusalém e Judá é incendiada e o povo é deportado para a Babilônia. Israel já estava na Babilônia. Agora é a vez de Judá. Olha que interessante. Por que Israel estava na Babilônia? Lembra-se do que eu acabei de falar sobre o Império Assírio? Os assírios inicialmente invadem a Israel. Então, o projeto inicial da Assíria era abocanhar quem? Quem estava mais perto e quem tinha maior território. E quem era? Israel. Mas depois de quebra, eles vão e pegam Judá. Então, Israel já estava na possessão da Assíria, certo? Mas depois, olha que interessante, que o Império Babilônico entra no cenário, o que os babilônios fazem? Destroem os assírios, absorvem praticamente todas as fronteiras, porque assim funcionava o jogo da política naquele mundo antigo, né? O reino mais poderoso militarmente, politicamente, na parte do dinheiro vinha, conquistava o outro reino, absorvia e se tornava o dono da situação. Foi o que aconteceu com o Babilônio, já preparadíssimo, riquíssimo, não teve dificuldade em derrubar aos assírios. Quando a Babilônia assume todas as fronteiras da Assíria, a surpresa, quem estava naquela região? Israel. Oh! Aí de quebra traz Judá. Aí se você olhar com atenção, escute bem, olha que interessante, é um quebra-cabeças. A profecia é um quebra-cabeças. Tanto Jeremias, olha só, e Ezequiel, menos Daniel, tanto Jeremias e Ezequiel haviam profetizado que um dia a casa de Israel e a casa de Judá estariam juntas no mesmo exílio. Nunca vocês leram isso? Isso é fantástico. Ezequiel e Jeremias. Primeiro Jeremias, depois Ezequiel. Daniel não chegou a profetizar isso. Daniel só profetizou a queda de Judá se tornando parte do Império Babilônico. Mas Jeremias e Ezequiel lançaram várias profecias e parecia impossível que um dia Israel e Judá cairiam no mesmo lugar e na mão do mesmo dominador, no mesmo exílio, só que em épocas diferentes. Essa é a razão que estamos falando aqui, ó. Israel já estava na Babilônia. Agora é a vez de Judá, que já estava profetizado que um dia os dois iam se encontrar, que o objetivo de Deus é que a profecia se cumprisse, para que mais adiante, né, tanto as duas nações se conscientizassem, porque elas estavam ali agora quebradas, divididas, separadas, por causa do pecado de idolatria dos seus reis que vieram atrás, entende? Mas vamos lá. Esses acontecimentos estão descritos nos livros de 2 de Reis, no capítulo 18 a 25, livro do profeta Jeremias, capítulo 52, e no livro de Lamentações de Jeremias. É pequenininho, Lamentações de Jeremias, mas se você lê com atenção, são profecias fantásticas que se cumpriram ao pé da letra. Está aqui o mapa do Império
babilônico, né? Mas preste atenção, não é todo esse mapa, é só a parte rosada. Se você ler com atenção, né? Então, toda a parte rosada que você está vendo aí era a parte que dominou o Império Babilônico, ou seja, os babilônicos dominaram a Síria, Elão, um pedacinho pequenininho lá do lado direito, estão vendo? Da Pérsia. Dominaram, aí sim, dominaram a Fenícia, Amon, Moabe, Edom, praticamente todo Israel. Não conseguiram entrar no Egito, não conseguiram entrar na Média, não conseguiram entrar em Urartu, que é lá em cima, na Ásia Menor, e muito menos na, na Lídia. Mas eles dominaram uma parte importante de território que você vê aí. Essa flechinha em cor violeta são as rotas dos judeus exilados, né? Então teve uma rota que sai lá de Mispá, se você olhar com atenção, sobe para Damasco, Ribla, passa por toda a margem do Eufrates e cai lá dentro de Nipu na Babilônia. Outra rota sai de Mispá, vai para o Egito, vai para Tebas e termina na cidade de Elefantina. Em outras palavras, judeus que estavam fugindo dos babilônios. Então, esses judeus que você vê aí, que saíram de Mispá e foram para o Egito, eles não participaram do exílio babilônico, mas de igual maneira, com medo dos babilônios, que eles fizeram? Fugiram para o Egito. Pouca gente entende ao ler a Bíblia que houve dois tipos de exílio. O exílio propriamente na Babilônia e um grupo pequeno, fugindo dos babilônios, ficaram exilados dentro do Egito, até que os babilônios deixaram de ser uma ameaça e aí eles voltam para a sua casa em Israel. Virando a página, na página 10, aí vê outro império. Estão percebendo? Um império se levanta e absorve o outro. Um entra, absorve o outro, absorve o outro. Essa é a E aí, estátua lá que Daniel viu, pastor? isto tem muita relação com a estátua do sonho de Nabucodonosor, mas da estátua de Nabucodonosor não menciona, basicamente, detalhes dessa cronologia dos impérios, né, que vem, cresce, absorve. Ali, basicamente, aquela estátua ela só fala dos impérios que encaixam a profecia bíblica ligada com a nação de Israel. Por exemplo, a cabeça da estátua é de ouro. Está falando de quem? Do Império Babilônico. Depois fala das partes de prata. Aí fala do Império de Alexandre o Grande. Depois do Império Romano nas suas duas fases. Então, o sonho da estátua de Nabucodonosor, sim, tem uma relação, mas não nos detalhes como estamos estudando, na linha da história e até mesmo na compreensão da geografia bíblica, né? Aquelas nações da estátua eram nações, claro, envolvidas com um plano profético de Deus, conectados com quem? Com a nação de Israel. A Pérsia não teve uma participação profética dentro da nação de Israel ao 100%. Teve agora, que eu vou mencionar, mas a Síria só teve com a invasão. Mas no sentido profético, assim, no cumprimento das profecias ligadas ao Messias, não. Vamos agora falar dos persas. O Império Persa domina de 538 a 331 a.C. Em 550, Ciro Grande torna-se chefe do Império Medo-Persa. Se você já percebeu, Medo fala de Média, um outro reino completamente diferente. E Pérsia, isso quer dizer o seguinte, eram arqui-inimigos. Um queria comer o fígado do outro, mas para que a profecia se cumprisse, dois rivais, dois oponentes se unem em um só reino. Uau! O que a profecia faz, né? Consegue unir flamenguistas e vascaínos, se eu posso usar essa comparação, né? Que são arqui-inimigos. Consegue unir corintianos e palmeirenses para serem aliados de guerra. Foi o que aconteceu, né? Medos
aliados de guerra, inimigos mortais dos persas. Para que a profecia se cumprisse, os dois reinos se unem. Coisa de doido, né? Só Deus faz isso? Claro, que o nosso Deus é o Deus da história, é o Deus que move as nações de um lado a outro e faz com que as nações que são inimigas entre si, seria algo parecido, né? A Coreia do Norte fazer aliança hoje com os Estados Unidos. É impossível? Completamente. No plano humano, porque são inimigas entre si. Mas se fosse o caso, é só um exemplo, para Deus usar no plano profético, a Coreia do Norte se tornaria uma aliada, assim, indissolúvel dos Estados Unidos da América. Mas isso, profeticamente, não está nem por sonho em vias de acontecimento. Muito pelo contrário, né? A Coreia do Norte, muito breve, vai fazer um pacto militar, né? Isso aqui é escatologia, não quero entrar nessa área por enquanto. Um pacto militar com a China, que aí vai piorar bem a coisa. A Coreia do Norte vai tomar uma iniciativa aí muito breve, vai fazer um pacto militar com a China, aí o negócio vai ficar estranho, porque várias nações do Ocidente vão protestar esse pacto militar. A Coreia do Norte está ameaçando já há um bom tempo fazer isso, mas muito breve isso vai acontecer. Possivelmente vamos ver isso acontecendo ainda nesse ano de 2024. Mas voltando ao Império Persa, vamos falar um pouquinho de Ciro. A Bíblia traz uma profecia das mais impressionantes. Está lá em Isaías capítulo 45, sobre a pessoa de Ciro. Ele era pagão, adorava outros deuses, não tinha temor nenhum de Deus, não era profeta, não era servo de Deus. Mas Isaías capítulo 45 fala dele. E fala como meu servo. Hã? Peraí, que negócio é esse? Irmão, vou partir de um princípio. Se Deus usou uma mula, para glorificar o nome dele, o que é difícil para Deus? Deus não pode usar um pai de santo, macumbeiro, feiticeiro, para levar a cabo os seus propósitos? Claro que pode. Deus pode usar quem ele quiser para glorificar o nome dele. E Já aqui diz, foi né, uma das... pastor, que o coração do homem está na mão do Senhor e ele inclina para onde ele quiser. Exatamente, não importa, o camarada pode ser o sangue ruim que existir. Não, isso aí é sangue ruim, isso aí não vale nada, né? Vai falando, sangue ruim. Aí Não Deus te presta. surpreende. Ao invés de te usar, vai usar o sangue ruim. Meu Deus. É desse jeito, gente, ou não, ou não. Ou Deus só usa os bonzinhos, os bonachões, os que estão na posição. Claro, olhando para um lado prático, Deus está querendo usar os que estão na posição. Mas e se Deus não usar? Se Deus não encontrar o camarada que está na posição, ele vai usar quem? Ele vai usar quem ele quiser. É verdade? Jesus mesmo disse: se vós não clamardes, as pedras clamarão por vós. Jesus está nos dando uma grande lição. Um exemplo, né? Se eu e o Kleber não fizermos a obra de Deus, não evangelizarmos, não ganharmos as almas, o que Deus vai fazer? Vai usar um macumbeiro, feiticeiro para evangelizar. Já viram feiticeiro evangelizar? Talvez não, eu já vi dois na minha vida. Feiticeiro, com um badulaque no peito, com cordão, com o que você imaginar de feio e falando com a Bíblia na mão. Mas, pastor, isso é doideira, eu sei. Uma total loucura. Eu vi isso numa estação de trem de Madureira, no Rio de Janeiro, em 1982. Eu falei, eu tô ficando doido. Estou vendo um pai de santo todo cheio de colares, com a Bíblia na mão. E falando de sábado. Tem um negócio errado aí, peraí. Eu tive que me aproximar dele. Mas quem é você? Ah, eu sou o cara dono do terreno de Umbanda em tal lugar. Mas o que é isso? Que Bíblia? Isso é a Bíblia? É a Bíblia. Olha, não me explique, não me peça explicações, mas o teu Deus, eu estou vendo que você é cristão, o teu Deus se revelou a mim num sonho e me deu essa ordem. Eu estou cumprindo a ordem. Uau! Eu falei, que isso? Deus se revelou a ele num sonho e deu a ordem específica para ele pregar o evangelho. Você pode entender isso? Eu não entendi naquela época, não. De repente o Clebão Eu entende esse convertei com a mistério. pregação dele. Hein? Eu voltei a Não. converter com a pregação dele. Gente, eu fiquei arrepiado. Falei, o quê? Como é que é? É o teu Deus. Ele apontou assim, olhando para o meu nariz. O teu Deus me deu um sonho, me deu uma ordem. E eu corri e comprei uma Bíblia. Eu estou aqui. E olho para a Bíblia e começo a sentir palavras vindo na minha cabeça, baseadas no que eu estou lendo. Você consegue me explicar? Fica quieto. Se eu for te explicar isso agora, você vai ficar doido, como eu estou ficando quase louco aqui agora. É tremendo, gente. Deus usa quem ele quiser. Então não se assusta, não, por favor. Se você vê um feiticeiro falando de Jesus. Se usou uma mula, o que é difícil? Nada, nada.
Na minha cabeça é complicado demais. Deus usar uma mula, de usar um feiticeiro, de usar um macumbeiro, mas para Deus, ó, assim, facinho. Minha oração é que Deus use a nós. E que não encontre em nós tanta dificuldade, né? Como eu estou percebendo que está tão difícil, né? Com todo respeito, Deus usar aos seus servos, né? Estão tão preocupados com tantas outras coisas. Mas vamos voltar lá para os peças, que isso aqui é interessante. Ó. Isaías 45, versículo de número 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Ó, olha a doideira aqui. Como é que é? A seu ungido, Ciro. Meu Deus! Para começar, pagão, idólatra, adoradores de mais de 400 deuses. O que dá na cabeça de Deus de chamar esse camarada a seu ungido? Isso é Deus. Deus trabalha assim. E nos deixa com a cabeça dando vários nós. A quem toma pela sua mão direita. Mão direita na Bíblia é entregar autoridade. Então Deus estava dando autoridade a um rei idólatra. Que loucura, um rei pagão. Para abater as nações diante da sua face, eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. O que Deus está querendo dizer? Ciro, eu te dou carta branca. Você vai arrebentar com todo mundo que está na tua frente. E isso! Só que aí tem um detalhe, gente. O ano aqui é 708 antes de Cristo, quando Isaías recebe a ordem para trazer essa profecia. Anotem isso. 708 antes de Cristo. E tem a ver, tem alguma coisa estranha nessa data? Tudo. Ciro só nasceria 276 anos depois. Hã? Ciro não existia no momento que veio essa profecia. Pela 200 e boca de quanto, Isaías. pastor? 276 anos. 276 anos depois nasce quem? O bendito do Ciro. Imagina a cabeça de Ciro. Ciro, pois não. Descobri aqui um livro. Sério? Foi o que aconteceu. A história diz que quando descobriram essa parte do Antigo Testamento, levaram o manuscrito para Ciro. E estava comprovado que foi escrito no ano de 708 a.C. Olha o parafuso que dá na cabeça dele. Quem é esse camarada? É o profeta dos Hebreus, Isaías. Assim diz uma biografia de Ciro. E o que ele diz? Ele fala alguma coisa? Ele fala. Olha o que ele fala de ti. Pá, 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 pá. Você acredita que Ciro disse? Eu vou cumprir essa profecia. Eu vou cumprir essa profecia. Se foi o Deus dos Hebreus, porque ele havia ouvido falar da fama do Deus dos Hebreus. Se foi o Deus dos Hebreus que falou de mim antes que eu nascesse, com mais razão. Estou aqui pronto. Eu vou cumprir essa profecia. Vou invadir a Babilônia e vou quebrar Nabucodonosor e vou liberar os judeus. Gente, vocês não acreditam. Foi o que aconteceu. Ele soube da profecia, o manuscrito chegou na mão dele. Foi o suficiente para ele crer. Gente, eu quero ter a fé desse incrédulo, ou desse pagão, desse caboclo que não teve nenhuma experiência. Mas ali ele teve essa experiência com Deus. Você está entendendo? Ele só teve o contato de alguém que levou o manuscrito, a cópia do manuscrito. Lê aí, está falando de mim? Está falando do senhor. De mim não é possível. Mas antes do senhor nascesse. Antes que eu... O quê? Ah, ele creu. Não, isso não é possível. Se esse manuscrito foi escrito antes que eu nascesse, então o Deus dos Hebreus é o Deus de todos os deuses. Agora eu vou lá e vou arrebentar com os babilônios. E fez. É igual a 22 mulher, dias. pastor, do fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus. O poder que tem de ouvir, né? E a fé vem pelo ouvir, né? Ela creu, ouviu e creu. Ciro ouviu, leu o manuscrito, que foi pior ainda, né? Foi mais forte, e creu. Imagina a reação do... Imagina o Clebão receber uma revelação de alguém que escreveu num livro sobre a existência do Clebão 800 anos atrás. Eu creio que o Kleber ia ficar impactado. O quê? Escreveram sobre mim há 800... É na hora, né? Se o Kleber ia dar um grito, eu estou aqui, estou te aceitando agora como meu Senhor e Salvador. Esse é Vou o ali poder. derrubar a cidade e já volto. Mas esse é o poder do nosso Deus, gente. Isso, cada dia mais que eu estudo e leio a Bíblia, eu fico fascinado, né? Parece que Deus brinca com a nossa humanidade. Deus faz de nós o que ele bem entender.
Por isso que eu fico tão sossegado, irmãos. Às vezes a gente passa tanta luta, tanto problema, tanta angústia, tanta tribulação. Eu falei, então está tudo no teu controle, Senhor. Se está acontecendo essa reviravolta, é porque tu está dirigindo tudinho. Não vou entrar em detalhes aqui falando de reviravolta. Nosso processo de imigração teve uma reviravolta doida, de quinta-feira para cá. Não vou entrar em detalhes. Pensa numa coisa doida, doida, doida. Nós íamos receber o Green Card agora. Aí deu uma reviravolta. Para bem, já adianto. Foi uma coisa tão louca, tão doida, que na metade de fevereiro eu vou dar um testemunho aqui para vocês. Vocês vão ficar gelados. Como eu fiquei, estou gelado desde quinta-feira, quando eu recebi a notícia do Paralítico. Ele me chamou tranquilo, pastor, eu tenho uma notícia. Solta a bomba, é uma bomba das boas, sério? Está acontecendo isso, 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 isso. Tem certeza, irmão? Seu processo mudou da água para o vinho. Meu Deus de misericórdia, não me fala essa. Vai infartar minha esposa e meu filho. Pastor, vai acontecer isso aqui assim. Eu não vou dar detalhes. Irmão, eu fiquei sem dormir direito quinta, sexta e sábado. Recém essa noite estou dormindo um pouco bem. Irmãos, quando eu paro, eu começo a tremer e a chorar. Você tem igual que sabe, né, pastor? Nós ficou como aqueles que sonham. Foi uma reviravolta doida. Eu vou testificar para vocês que eu já tenho dia marcado e hora marcada para essa reviravolta tomar corpo. E vai ser em fevereiro, dia 13. Depois do dia 13 eu vou testificar aqui para vocês. Aí vocês vão ficar gelados. Como eu estou gelado até agora. Ou seja, o nosso Deus tem tudo na mão dele. Aquilo que a gente pensa que a reviravolta vai gerar dor de cabeça, coisa nenhuma. Por isso que eu estou tranquilo, entendeu? De ontem para cá já estou. Quando eu ouvi a notícia, eu falei, Jesus de a glória, não é possível que a gente vai perder essa legalização. Aí ele falou, não, 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 pastor, fica tranquilo, só que vai agora ficar um negócio bem interessante, bem estranho. Eu falei, Jesus, misericórdia. Dia 13, ele usa essas palavras, dia 13, 5 horas da tarde, o rolo vai ser desenrolado. Ele é evangélico, né? O mistério vai estar desenrolado. Tenho certeza que vai ser para bem, pastor. Fica tranquilo, é que eu não posso entrar por ordem da juíza com maiores detalhes. Só fica atento, ó, dia 13 de fevereiro, 5 da tarde. Não sai de casa, não faça compromisso, pelo amor de Cristo. Vai dar bom. Minha esposa está nervosa. O que vai acontecer no dia? Não sei. O arrebatamento da igreja não vai ser, não. Vai ser o resultado dessa reviravolta. Tá um mistério, gente. Não sei o que está acontecendo. Mas segundo o Paralítico vai ser para bem. Falei, se é para bem, glória a Deus, entendeu? De repente vai ser o dia que a gente vai receber o Green Card. Eu insisti com ele, não, deu alguma coisa para trás? Não, 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 tá tudo andando bem, só que ficou um negócio estranho, ficou bem estranho, bem interessante, mas só vai sorrir. Mas eu não posso entrar em maiores detalhes. Falei, rapaz, glória a Deus. Mas amém, tô tranquilo. Não tô, não tô angustiado, não, né? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? Se a sua vida dá certas reviravoltas, muitas das vezes é Deus movendo as coisas para trazer um melhor resultado, né? Entende? Eu estava falando com minha esposa, poxa, estava caminhando tudo bem, minha esposa, para de ser pessimista, está tudo caminhando bem, porque o paralítico disse, se tivesse problema, ele já tinha de dizer, não deu para trás, mas nada deu para trás, está indo para frente, só que mudou um pouco a direção, é o que eu entendi. Então pronto, tranquilo, descansa aí e vamos esperar a benção no dia 13. O que nós estamos acreditando é que então o Green Card vai chegar nas nossas mãos, pessoalmente, alguém vai nos entregar aqui em casa no dia 13. É o que está vindo na minha mente, entende? Posso estar totalmente errado. Se tem alguma coisa mais do que isso, aí que Deus prepare o meu coração para não infartar. Que eu posso infartar, gente. Eu agora estou cardíaco e eu acho que Deus não vai me dar isso para eu morrer, não. Vamos lá, Vai vamos não. lá, vamos lá. Os persas. Ciro, então, vai, toma o Império Babilônico e aí faz essa coisa doida, né, de unir-se com o inimigo. Parte dos territórios babilônicos tornam-se persas. Abre-se o caminho para a conquista da capital Babilônia. Ciro chega lá em 539 a.C. Em 538, através de um edito de Ciro, ocorre o fim do cativeiro judeu na Babilônia. Isso aqui é uma coisa doida. Jeremias já havia profetizado o dia exato. Que loucura! Se você estuda o livro do profeta Jeremias, você vai encontrar lá no meio do livro, no meio, exatamente no meio. Tem 50 capítulos.
perto do capítulo 25, 26 e 27. O dia exato que o cativeiro terminaria. E quando foi? Foi quando Ciro lança um edito, dizendo: a partir de hoje os judeus estão liberados para voltar. Impressionante. E aí, Zorobabel comanda o primeiro retorno do cativeiro a Judá em 537 a.C., tem início a construção do segundo templo. Foi Zorobabel, então, que comanda a construção do segundo templo em Jerusalém. Em 515 ocorre o retorno do grupo de Esdras para Jerusalém, quase 20 anos depois. Em 448 a.C., ocorre o retorno do último grupo, para o grupo de Neemias. Então, para quem não lê direito a Bíblia, desconhece que o retorno dos judeus para Judá ocorre em 3 épocas, ou 3 levas, em 3 etapas. Não ocorre tudo de uma só vez, tá? Então, a primeira etapa foi comandada por Zorobabel, a segunda etapa foi comandada por Esdras e a terceira etapa foi comandada por Neemias. Você vê isso com toda a clareza quando você lê com atenção os livros de Esdras e Neemias. Na Bíblia hebraica, na Bíblia dos judeus, né, ela é um só livro. É que interessante, né? Você pega uma Bíblia em hebraico, é um conjunto só, Esdras, Hífen, Neemias. Nas nossas Bíblias, sim, que foi dividido em 2 livros, livros de Esdras e livro de Neemias, porque se a gente analisar historicamente, eles seguem a mesma linha histórica, quase tipo de uma sequência. Está aqui o mapinha do Império Persa. Se você olhar comparado com o Império Assírio, ele é bem maior. Aí já entra o Egito, a Líbia, a Ásia Menor, um pedacinho da Arábia, entra toda aquela região da Média, tá vendo aí? Em laranja, Média, Elão, Pártia, Bactriana, Gandhara, ou seja, os persas vão até a fronteira com a Índia, ou seja, eles entram, né, metade da Índia deles. Que impressionante. Não sei se vocês ouviram falar daquele filme Os 300, não sei se vocês chegaram a ouvir falar, deu muita propaganda, né? Leônidas, né? O rei dos espartanos se enfrentando com os exércitos de Dario, né? Dario foi um grande rei, mas lembre-se que a história fala de 3 reis Darios: Dario I, Dario II e Dario III. O Dario da Bíblia é Dario primeiro, Dario ou Dário, né? De acordo com a alteração de pronúncias, Dario ou Dário. Mas o que lutou contra os espartanos foi Dario III. É até um ator brasileiro, se não me engano, Rodrigo Santoro, que faz o personagem de Dario III, né? Ele tem a cabeça raspada, cheio de colares no corpo, né? Um filme interessante. Tem umas cenas que fogem da realidade histórica. Eu assisti uma parte do filme só para me atrair a temática histórica e até um certo ponto vai direitinho. Aí tem um certo ponto que ele sai fora, já entra com uma certa ficção. Mas é para você ver o tamanho do Império Persa, e a Bíblia, né, fala um pouco sobre esses movimentos que entra Ciro o Grande. Na página seguinte, na página 11, o Império Grego. O mesmo que aconteceu com Ciro aconteceu com Alexandre o Magno, ou Alexandre o Grande. Os capítulos 7, 8 e 10 do livro do profeta Samuel, se você ler com atenção, eles são dedicados à pessoa de Alexandre o Grande, sobretudo quando é profetizado 180 anos antes da entrada dele em Jerusalém. E outro fato mais parecido, bem parecido com o de Ciro, trouxeram para Alexandre cópias do livro do profeta Daniel, dizendo: aqui está falando sobre ti. Está falando sobre ti, que você vai entrar em Jerusalém e não vai destruí-la. E eu vou cumprir, então, a profecia dos deuses dos hebreus. Olha de novo, Deus usando um rei ímpio para que a profecia fosse cumprida. O Império Grego foi enorme, tão grande como Persa, tão grande como Persa. Né? Foi até um pouco maior porque ele se estendeu
dentro da Macedônia. Alexandre Magno conquista a Palestina em 332 a.C. Em 331 vence os persas. Alexandre Magno continua seu roteiro de conquistas até a Índia. Morre em 323 a.C., aos 33 anos de idade, vítima de malária. Há um filme, ele é muito longo. A quem gosta de filme histórico, tudo bem, mas ele é muito longo, 3 horas e 45. Alexander, né? Lançaram uns 5 anos atrás. É um filme, esse aí é muito, 80%, 85% ligado à história. E ali você vê quando ele entra em Jerusalém. É bem interessante, muito interessante. Então, esse aspecto muito me chamou a atenção, né? O personagem de Alexandre é feito por um ator britânico, me escapou o nome dele. Ele fez vários filmes, né, de ação, de violência, mas ele, como Alexandre, está excelente, está bem representado nesse filme. Então, Alexandre morre, não deixa estranho, ele não deixa herdeiros. Ele teve muitas mulheres e filhos bastardos, mas um herdeiro oficial ele não chega a deixar. Para que se cumprir. Até isso, a escritura foi detalhista, não é? O capítulo 7 do livro do profeta Daniel, você vai ver a figura de um bode. Alguém já leu isso? Um bode. Daniel tem uma visão, ele vê um bode. Só que esse bode tem 4 chifres. O normal de um bode é até 2, não é verdade? Só que ele vê nesse bode 4 chifres. Dos 4 chifres, um sobressai sobre os 3 outros. O que é isso? Qual o significado de tudo isso? Os 4 chifres, o bode é Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. E os 4 chifres são quem? Os 4 generais de Alexandre o Grande: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. E a história diz que, ao morrer Alexandre o Grande sem deixar herdeiros legais, o seu reino é dividido entre os 4. Mas dos 4 generais, um se destaca, que é Seleuco. De Seleuco vem a descendência do anticristo, porque 200 anos depois da morte de Alexandre, os descendentes de Seleuco estão dominando a Palestina. E aí começa um traçado genealógico da ancestralidade do anticristo até chegar os dias de hoje. Eu não vou entrar nos detalhes agora, porque tomaria muito tempo e seria dentro da matéria de escatologia que já foi ministrada, né? Todos já passaram por essa matéria. Só que são detalhezinhos que a gente não tem como falar dentro da exposição dessa matéria na nossa aula, porque ela ficaria gigantesca. Mas vamos lá. Os territórios, então, são divididos. Em 64 a.C., Pompeu, aqui foi um erro. E eu fiz questão de colocar esse erro aqui, porque a maioria dos livros de história colocam como Pompeu imperador. Pompeu nunca foi imperador, foi um general romano. Então aqui eu deixei esse erro só para vocês analisarem que Pompeu nunca foi imperador, foi general. Então, Pompeu, general romano, se quiserem corrigir agora, impõe o domínio romano no Oriente Médio. Essa data caracteriza o fim do Império Grego no Ocidente. Então, a partir deste ano, 64 a.C., que os romanos dominam a Palestina. Não foi sempre os romanos os dominadores da Palestina. Em 63 a.C., o mesmo Pompeu conquista Jerusalém. E o domínio romano sobre Jerusalém vai até o ano 135 com o imperador Adriano. Então você está vendo aí as fronteiras. Essa parte toda aí em laranja é todas as fronteiras do Império de Alexandre, todas. Enorme, 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 enorme. Embaixo você vai ver algumas datas importantes que marcaram a trajetória do Império Grego. Virando a página, que nós vamos desenvolver melhor na próxima aula. Na próxima aula eu quero desenvolver bem isso, que agora não vai ser possível, a gente vai olhar os exercícios. O Império Romano é o maior de todos os impérios e é um império que bate mais forte, sobretudo nas páginas do Novo Testamento. Ele foi de 166 a.C. até 395 a.C. Esse mapinha que você está vendo aí é a extensão do cristianismo em 300 depois de Cristo e, consequentemente, as províncias e as fronteiras
do Império Romano. Só olhando bem rapidamente, que a gente não vai entrar agora nos detalhes, bem rapidamente, você olhando nesse mapa do lado esquerdo, você vai ver Lusitânia. Lusitânia é o atual país de Portugal. Tarragonense e Bética é o atual país da Espanha. Aonde você vê Ludinense, Aquitânia, Narraconense, seria a atual França. Bélgica está aí com o mesmo nome. Germânia Inferior, Germânia Superior seria a Alemanha dos dias de hoje. A Itália é exatamente a mesma coisa. Já Dalmácia, Mécia e Trácia seriam os atuais países da Bósnia e Herzegovina, Croácia, Montenegro, Romênia e Bulgária. Mas a gente vai falar isso com maiores detalhes, né, para a gente identificar esses países na antiguidade com os de hoje, porque eram parte do Império Romano. Então a gente vai aqui anotar. Então na próxima aula a gente então vai trabalhar com a parte que vamos desenvolver sobre o Império Romano, tá? Não vamos falar sobre ele hoje, porque vai tomar um sensível tempo. Vamos ao questionário. Não sei se vocês chegaram a fazer o questionário. Vamos corrigir da pergunta 1 à pergunta de número 9. Está lá na página de número 29. Página de número 29. A pergunta 1 à pergunta 9, para a gente fechar nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos corrigir da 10 a 17. Isso na página 29, porque são 2 questionários. Nossa provinha vai ser baseada em 7 perguntas que vamos extrair dos 2 questionários, né? O questionário 1 tem 17 perguntas. O questionário 2, a partir da página 40, tem 20 perguntas. E aí, consequentemente, a gente vai lançar um mapa. Todos esses mapinhas que nós estamos estudando, eu vou colocar para vocês estudarem 7 mapas. Dos 7, eu escolho um, que vai aparecer na prova. Só que quando apareça esse mapa, dos 7, não é, que a gente vai escolher, ele vai estar 50% preenchido e 50% para ser preenchido. Por isso que vocês têm que ficar visualizando bem cada mapinha que a gente vai apresentando. Mas não vão ser todos. Digamos que na apostila toda tenho 20 mapas. Dos 20 que tem na apostila, eu separo 7. E dos 7 ou 5, vai aparecer um só. Apenas um, para vocês completarem. Ele vai estar 50% preenchido, entendeu? E os outros 50% estão completamente vazios. Vamos lá, então. Questionário 1, página 29. Pergunta 1. Onde é localizado o berço da civilização? Mesopotâmia. Mesopotâmia. Para deixar um pouquinho mais completo, entre os rios Tigre e Eufrates. É o significado do nome Mesopotâmia, região entre rios. Pergunta 2. Aproximadamente em que data Abraão viveu? Aproximadamente, entre um a outro ano. Não tem uma data exata. Seria em que período? 1812, 12 a antes de Cristo. 1637. 637. Isto, entre 1812 e 1600 o quê? 37. 37, perfeito, exatamente. Pergunta número 3. E Moisés, em que data aproximadamente ele viveu? 1400. 1400 antes de Cristo. Pergunta 4. Por que o povo judeu ficou vagando pelo deserto por 40 anos? Por causa da dureza Murmurou e deles. praticou idolatria. Perfeito. Eles murmuraram e praticaram idolatria. Teria também uma outra resposta. Não estavam satisfeitos com os milagres que Deus fizera no deserto, murmuraram e adoraram outros deuses. Mas a resposta que a irmã Isabel deu está mais prática e mais objetiva e corretíssima também. Murmuraram e praticaram a idolatria. Pergunta de número 5. O que é Canaã? Terra prometida que terra que mana leite e mel.
A terra prometida que emana leite e mel. Perfeito. Pergunta de número 6. Por que o povo de Deus chama-se israelita? Porque descende de Israel, que foi o nome Exato. mudado de Deus, por Deus de Jacó. O povo de Deus descende de Israel, nome dado por Deus a Jacó. Aí essa resposta tem que ser completa. Se você colocar Israel sozinho, não tem sentido. Então, o nome dado por Deus a Jacó. Pergunta 7. Quem foi o maior sábio de todos os tempos e de quem era filho? Salomão e de Davi. Filho de Davi. Salomão, filho de Davi. Pergunta 8. Por que o reino de Davi foi dividido? Porque Salomão não preparou um sucessor. Não preparou um sucessor e, consequentemente, houve uma briga de Briga, poder. poder. E aí gerou a divisão do reino. Porque ele não preparou o sucessor, houve briga de poder, e daí houve a divisão do reino. E Essa é a pela pergunta 8. desobediência dele, né, pastor? Porque Deus falou que ia dividir o reino por desobediência dele também, né? Exato, exato. Mas tudo consequência da desobediência, né? Todas essas atitudes que ele perpetrou, que ele fez, foi tudo consequência da desobediência dele, simplesmente. A última pergunta, número 9. Qual é a capital de Israel e de Judá? Então tem que dar em separado. Capital de Israel, tal. Jerusalém e Samaria. Jerusalém, capital de quem? Vamos lá. Judá, Judá, Jerusalém Judá, e Jerusalém. E de Israel? Samaria. 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 Procura deixar isso bem claro, né? Israel, capital, Samaria. Judá, capital, Jerusalém. Perfeito. Paramos por aqui por hoje. Próxima aula, então, fique atento, vamos corrigir da pergunta 10 a pergunta de número 17. Então, venham afiadíssimos. Hoje está todo mundo com o facão cantando faísca, né? O facão mais afiado foi da irmã Isabel hoje, né? Depois nossa irmã Angélica estava lá debaixo da mesa, tirou devagarzinho, começou a cortar. Só o Kleber que está ali, tá em modo celular, ainda em modo de carregamento. Mas eu sei o que vai acontecer, vocês vão ver na próxima aula. Os Kleber vai cortar vocês duas, vai deixar vocês sem jeito, né? Mais ou menos já conheço o Kleber, né? Quando descarrega, é porque hoje ele está em modo de carregamento, né? Que o carregador dele hoje está um pouquinho lento. Qual é o dia da Tem prova 15. mesmo? O dia da prova. Deixa eu puxar Menor, aqui a cronologia, só um momentinho, porque a minha mente não é tão boa como o do Kleber, né? O do Clebão tá a 1000 por hora. Tá fresca. 21 de fevereiro. 21 de fevereiro. Então tem um bom tempinho, né, para vocês já começarem a afiarem o facão de vocês, já treinarem as perguntas e já visualizarem os mapas. 2 semanas antes, eu já vou avisar quais serão os mapas. Tá? Então, lá para o dia 7 de fevereiro, exatamente no dia 7, na aula do dia 7, eu já vou avisar vocês quais são os mapas, para que vocês não fiquem aflitos. Meu Deus, são 20 e poucos mapas, vamos ter que estudar todos os 20 e poucos mapas. Não, eu vou separar somente 7. Eu vou dar o tal, aí daqueles 7 aparecerá um na prova. Então, 7 perguntas vão ser os questionários, sim, vocês vão ter que estudar o questionário 1 e o questionário 2, tá? E os mapas, 2 semanas antes, eu já vou dizer quais serão os 7 mapinhas que vocês vão ficar bem focados, para que dali eu tire um e vai aparecer na prova. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta aula de hoje. Agradeço o esforço do irmão Kleber, da irmã Angélica, da irmã Isabel. Obrigado. Deus abençoe ricamente vocês. Vamos fazer uma forcinha. Na próxima aula, eu sei que, repito, para as irmãs é muita correria, trabalho, casa, marido, filhos, esposa. E, se for o caso, até a sogra entra no pacote, o cunhado, a cunhada. Mas vamos fazer um esforço para tentarmos começar 8h15. 8h15. Hoje vamos terminar em bom horário, graças a Deus. Não vamos passar das 10. Mas vamos tentar começar 8h15, porque aí eu quero desenvolver um pouquinho mais, que a temática da próxima aula vai exigir um pouquinho mais de tempo e eu quero terminar fechando, encostando 10 horas da noite. A gente começar um pouquinho mais à frente, né? 8h25 começamos hoje, aí eu não vou poder desenvolver bem a temática, aí eu vou ter que apertar para jogar para outra aula, tá bom? Vamos fazer um esforço
para a gente fazer de tudo. Já vou estar mandando o link perto de 8h05, 8h07, para então, no que for possível. Se não for possível, paciência, a gente vai ter que se adaptar ou de novo encostar perto de 8h25 para começarmos a aula. Muito obrigado, repito, pelo esforço de vocês, aqueles que já fizeram seus pagamentos, muito obrigado, no mês de janeiro, muito obrigado mesmo, né? E aqueles que ainda não fizeram, tem até o dia 31 para assim fazê-lo. Vamos então orar, agradecer ao Senhor nosso Deus, que temos ainda muita coisa pela frente, né? Temos ainda várias etapas, alguns de vocês aí vão para, se não vão todos, pelo menos o irmão Kleber e a irmã Isabel, eu penso que estarão migrando para o médio em teologia, só a nossa irmã a Angélica ainda permanecerá um período, não muito longo, né? Até fechar o quadro das matérias, né? Mas logo, 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 não vai demorar muito, né? Creio que ainda esse ano. A irmã Angélica já vai estar lá no médio, se reencontrando com vocês, né? E já temos já um número de 7 novos alunos entre maio e agosto. Então a turma do médio vai ficar bem gordinha, né? Não vamos chegar até quase encostar 20 alunos. Porque é assim mesmo, né? Passa um tempo, o médio fica bem gordo, hoje está com 9 alunos. Mas por causa dos alunos do básico que vão terminando, é normal que é um bom número, ou um número que queira, porque não é obrigado, já migra para a continuação no médio em teologia. Vamos ao Senhor agradecendo. Pai, muito obrigado mais uma vez por esta aula, ainda que a turma é um pouquinho reduzida, mas graças te damos que o mais importante é a tua presença que nunca foi reduzida, está sempre nos motivando, nos alegrando, nos fortalecendo, nos dando ânimo para seguir nessa batalha, porque é uma batalha, né? Nesta tarefa que é uma tarefa. E assim fazemos com alegria, com contentamento, com gozo nos nossos corações. Obrigado pela vida do teu filho Kleber, tua filha Angélica, tua filha Isabel, que estão determinados a avançarem e a conquistarem esta etapa, que começaram com muito esforço, trabalharam ao longo de toda essa trajetória com muito esforço e vão terminar com alegria e recompensados, dizendo: valeu a pena o tempo, o suor, o esforço, e o teu nome continuará sendo glorificado. Despede-nos em paz e segurança, nos dá um final de quarta-feira debaixo da tua bênção, uma semana de vitórias, permitindo que possamos regressar na próxima quarta-feira, dia 31, o último dia deste mês de janeiro. Obrigado, oramos agradecidos no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite, um bom descanso, uma ótima semana. Vejo vocês, permitindo Deus, próxima quarta, 31 de janeiro, se Deus quiser. Beijo no coração de cada um de vocês, a paz do Senhor, que a bênção do Eterno seja com as vossas famílias. Muito obrigado, a paz do Senhor.